Estimados ouvintes, cordiais saudações a partir de Lisboa, Portugal. O nosso convidado desta edição é um profissional da comunicação social, um jornalista angolano, residente em Portugal, já foi o quadro efetivo da Rádio Nacional de Angola e também da TPA, hoje está ao serviço da RTP. Vítor Hugo Mendes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo à Última Palavra. Muito obrigado, Alves Fernandes, meu cota de coração. É para mim um privilégio muito grande poder estar aqui a conversar contigo, principalmente porque estamos na rádio MFM, uma rádio que foi a causadora, se assim posso dizer, da minha estada aqui em Portugal. Portanto, foi pela MFM que eu vim parar a Portugal e depois foi sempre andar. As críticas, quando têm que ser feitas, maioritariamente vou criticando, porque eu, sinceramente, assim como muita gente que nos está a ouvir agora, eu não encontro grandes pontos positivos para elogiar. Bom, de modo nenhum faz-me mudar de ideias, porque eu acedi a um convite para ir ao jantar com o Presidente, como acedi a um convite para tomar um pequeno almoço com o Presidente da Alberto Costa Júnior e estivemos a conversar largamente. Portanto, João Lourenço não é meu inimigo, como eu já expliquei isso no vídeo. Existem as pessoas que gostam de nós e existem as pessoas que não gostam de nós. E essas pessoas que não gostam fazem muito barulho nas redes sociais. Eu entendo, quando estamos em liberdade, que a crítica, ela faz parte da vivência democrática. Crítica. Mas o que acontece hoje no nosso país, as pessoas ofendem, faltam o respeito, insultam e destilam as suas frustrações, as suas raivas, o seu ódio, o seu rancor a quem não tem nada a ver com a desgraça que o país está submetido. Aliás, nas suas críticas, e nós até somos colegas de profissão e já fomos camaradas de trabalho na mesma empresa, nas críticas que o Vítor Hugo faz, não há memória de ofensas pessoais ou de cidades. Onde é que está para nós tentarmos entender a razão de ser daqueles que se manifestaram visceralmente contra o Vítor Hugo Mendes apenas por ter estado no jantar com o Presidente da República? Qual, na sua opinião, será a razão desse tipo de comportamento? Não, eu entendo que as pessoas acompanham o Vítor Hugo Mendes há muitos anos e, sobretudo, a juventude que tem no Vítor Hugo Mendes um exemplo, uma figura de destaque, um profissional abnegado, um homem educado, e naturalmente as pessoas elevam as suas expectativas, mas depois têm uma certa dificuldade em separar as coisas, não é? Portanto, foi como eu disse, o facto de ter estado no jantar não mudou em absolutamente nada a forma como eu me vejo como profissional e como cidadão. Antes, pelo contrário, se queres que diga, aquele jantar para mim foi um insulto à situação do país. Eu acho que às vezes nós pensamos que não vai ser diferente, mas eu senti muito mal, confesso, por aquilo que eu encontrei, aquilo que eu vi. E se nós estamos com as dificuldades que temos no país do ponto de vista financeiro, se nós temos pessoas que para se alimentar vão ao lixo, que nós vemos aqui, que não passa na televisão, acompanhamos pelas redes sociais, eu acho que aquilo foi mesmo um insulto à paciência das pessoas, à dificuldade por que passam as pessoas. Porquê? Porque eu conheço a comunidade angolana que está em Portugal e, sinceramente, aquilo para mim não foi um encontro em que a comunidade angolana esteve de todo representada, de modo nenhum. Eu aproveitei na ocasião para conversar com o vice-cônsul do Porto e vice-cônsul, por exemplo, aqui de Lisboa, onde apresentei ideias sobre a necessidade urgente, por exemplo, de eles digitalizarem os serviços. Eu fui agora renovar o meu cartão cartão consular. Uhum. E eu tive ainda que preencher a lapiseira, né, numa folha, os meus dados. Eu tive, por exemplo, que ir a um anexo que tem assim ao lado da embaixada, de frente à embaixada, fazer cópias. Isso tudo eu podia fazer no digital, estamos em Portugal. Ou seja, há muitas coisas, e dei-me muitas ideias, e já escrevi, inclusive falei com eles várias vezes, não foi a primeira vez, e interagi com outras pessoas, expliquei outras situações. Portanto,
não é aquilo que nós... Eu, Vítor, não estou a falar pelos outros, mas a minha expectativa daquele encontro não foi, de longe, aquela exuberância não marca, não vale a pena pensar que aquilo marca uma nova fase, não marca nenhuma fase, não muda nada. E então, qual é a sua avaliação, Vítor Hugo Mendes, da política do Estado angolano em relação às comunidades angolanas espalhadas pelos 4 cantos do mundo, às grandes diásporas angolanas? O que é que está bem, o que é que não está, o que é que pode ser feito para que os angolanos como o Vítor Hugo Mendes, radicados nos 4 cantos do mundo, estejam mais próximos do seu país de origem? Olha, vou ser sincero, eu sinto que há uma distância muito grande do governo angolano com as populações, não com a sua diáspora, mas no país sobretudo. Vejamos como é que as pessoas, qual é a expectativa das pessoas relativamente ao governo. É muito fraca, é muito... Em Angola? Em Angola. Aquilo que eu ouço, aquilo que leio, aquilo que e tudo mais. Eu sento-me, deixa que eu lhe diga, eu sento com 3, 4 angolanos, é quase impossível, talvez se eu estiver a sonhar, das 4 pessoas falarem bem do país. Não conheço ninguém. E mesmo pessoas ligadas muitas vezes ao próprio sistema, e muitas pessoas inclusive que cá vivem beneficiam, comem e tudo mais, mas falar bem agora, relativamente à diáspora, a diáspora angolana é completamente distanciada, a diáspora angolana não se sente integrada, a diáspora angolana, então, como eu estou a dizer, quer dizer, você conhece as pessoas que vão nestes encontros, são as pessoas que pertencem às associações essas, muitas delas, que têm uma ligação muito forte com o próprio partido, estás a ver? Mas já há muitas outras pessoas que não aparecem, não são ouvidas. A diáspora sente-se como uma enteada. Vamos só notar uma coisa. A diáspora votou, mas o que é que o voto da diáspora contou para as nossas eleições? Mas recentemente, portanto, antes do jantar do Presidente aqui em Lisboa com a comunidade angolana, houve um grupo de angolanos de várias origens, radicados em vários países dos 4 continentes, a África, a Europa, a América do Norte e também eventualmente a Ásia, que estiveram em Angola a convite da Presidência da República e se manifestaram, digamos, acarinhados, porque os resultados foram que nós vimos nas rádios e nas televisões. Não foi bom esta iniciativa da Presidência de Angola convidar angolanos no estrangeiro de várias associações para constatarem a realidade concreta do país? Há pouco tempo eu falei que aquilo que eu vi, por exemplo, no encontro aqui, são de pessoas que pertencem aos movimentos, associações que têm quase sempre uma ligação direta com o partido. E as pessoas que lá foram, aquilo que eu tive a ouvir delas, aquilo que eu estive a ouvir delas na televisão, não é aquilo que eu ouço dos angolanos que estão cá quando vão para Angola e voltam. Aquelas pessoas disseram coisas que eu quando as pessoas que não têm interesse político, não quero dizer que todas as pessoas que lá foram, porque eu não conheço todas as pessoas que lá foram, apenas li também o que se escreveu nas redes sociais de que muitas dessas pessoas eram funcionários de embaixadas, eram membros de associações próximas, mas aquilo que eu vi, aquelas pessoas não disseram coisas que de facto são do interesse de quem governa, porque efetivamente, e eu sinto que às vezes o Estado... Olha, vou contar uma coisa, no dia 4 de Abril eu tive o grato prazer de moderar um debate sobre a paz. Debate promovido pela nossa embaixada. Sim, pela embaixada. Foi um debate muito bonito e foi até de certo modo bem representativo. Aquilo foi um debate que envolveu as comunidades. Eu vou ser sincero, o que aquelas pessoas dizem em certos momentos, a reação das pessoas quando ouvem falar do Presidente, aquilo é o sentimento que é transversal nos angolanos, de tristeza. Quando diz isso, Vítor, leva-nos a questionar a sua opinião em relação à razão porque nos últimos anos vários angolanos, na sua maioria jovens, muitos deles bem formados, com boas qualificações, têm estado a emigrar para Portugal e não só, para outras países também. Qual é a razão de ser desta situação se estamos em paz há 22 anos e há um governo a trabalhar, bem ou mal, mas está lá presente todos os dias? Não, acho que o governo não está a trabalhar bem, está a trabalhar mal. Aliás, muito mal, porque aquilo que nós costumamos ler, as fontes oficiais dão-nos sempre, e não podia ser diferente,
uma mensagem, transmitem-nos uma mensagem de que está tudo bem, mas não está nada tudo bem no fundo. E nós percebemos como é que foram as últimas eleições no país, nós acompanhamos. O que está tudo bem, uma situação normal não tem aquela reação do povo. Está a referir-se aos resultados das últimas eleições. Não, mas há um decrescendo que vem já desde 2012. Então isso não nos pode dizer que estamos bem. Porque quando se está a trabalhar bem, resultado não se discute. E, portanto, quem tem resultados, ele não precisa de estar a promover aquilo. As pessoas voluntariamente fazem. Né? Deixa eu explicar uma coisa. Alguém me disse alguém da embaixada me disse que nos últimos 12 meses ou dos últimos 15 meses, assim podemos dizer, perto de 100 mil angolanos terão passado por lá com interesse de se registar ou tratar algum documento. Desculpa, por lá por onde? No consulado. Aqui em Portugal? Sim. Esse não é um dado oficial, atenção. Não, são angolanos que vieram. Agora, se vieram e passaram só por aqui e precisavam dos documentos, não sei, 100 mil. Mas eu posso dizer assim, há muito mais. Porque é claro que o consulado apresenta os dados das pessoas que estão inscritas no consulado. Mas há muitos angolanos, muitos angolanos que não têm inscrição consular por conta da burocracia. E talvez também porque, não estando legalizados perante as autoridades portuguesas, não têm como inscrever-se no consulado. Ou uma questão não condiciona a outra. Bem, isso é que eu não consigo responder. Mas, por exemplo, um angolano que vem fixar residência, que já começou a trabalhar, portanto, tem formas de se inscrever. Mas foi o que eu disse, por exemplo, eu para ter um cartão consular tenho que me deslocar ao consulado. Portanto, eu que trabalho em Santarém, 1h30 de Lisboa, tenho que deixar de trabalhar para vir tratar um documento aqui, ok? E nem sempre consigo tratar no dia. E quando, por exemplo, se os serviços fossem digitalizados, eu só viria ao consulado para duas coisas extremamente importantes. Uma delas, por exemplo, tirar as minhas impressões digitais e assinar o documento. Tudo o resto eu podia fazer no online. E não se faz no online porquê? Porque aqui ainda trabalhamos no tempo do Camprandanda, no tempo do Partido Único aqui. E estamos na Europa. Não faz sentido. Há duas questões que fazem muito sentido, de que falou. Por um lado, a forma como o nosso governo de Angola, trata as comunidades no exterior, a nossa diáspora. Por outro lado, a própria governação do nosso país. Ambas as coisas, na sua opinião, não só do Vítor Hugo Mendes, de muitos angolanos com os quais convivemos todos os dias, têm sido mal feitas. Porquê? O que é que estará, na opinião do Vítor Hugo Mendes, na base de se tratar mal das comunidades angolanas do exterior, por um lado, e de não se fazer aquilo que acha que deve ser feito para uma melhor governação do nosso país? Porque as pessoas que vivem fora de Angola têm uma mentalidade completamente diferente sobre o que é uma democracia, quais são os seus direitos e os seus deveres e quais são as obrigações de um Estado. E, portanto, estas pessoas são muito críticas porque não se compreende, e estando fora, que nós percebemos como é que é a floresta. Os angolanos que estão aqui fora, e eu digo uma coisa, eu tenho pena, dói-me no fundo do coração, ver os angolanos que estão lá dentro do nosso país a criticar e ofender muitos angolanos espalhados pelo mundo. Quando esses angolanos criticam o Estado angolano, deviam agradecer, porque nós sabemos que as pessoas em Angola não conseguem falar, ou porque não conseguem, vão ser identificadas e depois podem perder os seus empregos, ou isso e aquilo e muitas outras, sofrer represálias. Mas quem está cá fora não depende de Angola, portanto, ela consegue expressar bem ou mal, às vezes eu condeno, faltando respeito às nossas entidades, e aí eu não, de modo nenhum, posso aceitar uma coisa dessas. E há pouco tempo eu estava a dizer que eu condeno profundamente todos os ataques que fizeram ao mais velho Bonga. É o mais velho considerado. Mais velho Bonga, merece o nosso respeito absoluto. É uma pessoa com os seus 80 anos e, portanto, que deu o seu espólio artístico é incomensurável. Pronto. Mas há outra parte. Essa é uma parte. Mas eu vou voltar só. Que era, os angolanos se sentem profundamente tristes, magoados, porque vivem situações aqui fora, muitas pessoas, quase todas posso dizer, com muita dificuldade. E quando elas olham para o nosso país dizem,
Porquê é que nós vivemos mal? Não temos necessidade de vivermos como nós vivemos. E isso mas Vitor, aí está a outra parte da pergunta. A outra parte da pergunta vistas as coisas a partir daqui, de Lisboa, de Portugal, do exterior, por que razão o Vítor Hugo acha que Angola poderia ser melhor governada neste momento? Eu trouxe um livro para te oferecer, que é um livro do Sr. Carlos Moedas, que é o presidente da Câmara de Lisboa, que eu tenho o grato prazer e consideração pela amizade, ainda que distante com este autarca. Ele tem um livro que estou a oferecer, chama-se Liderar com as Pessoas. Repete. Liderar com as pessoas. E quando eu olho para as nossas lideranças, atenção, em 2014, quando eu fiz a minha primeira grande palestra em Talatona, o meu tema foi liderança, humanismo nas lideranças. E quando eu olho para o nosso país, eu não sinto humanismo nas lideranças. Eu não sinto amor. Eu não sinto carinho. Eu não sinto empatia. Eu não sinto solidariedade com os mais pobres que vivem a seca. Mas não está a referir-se especificamente ao presidente João Lourenço. Eu estou a falar do Estado angolano. O presidente, ele lidera o Estado angolano. Eu não tenho nada, ele tem a idade de ser meu pai, mas merece respeito como um ser humano. Mas enquanto líder, eu esperava que houvesse mais disso mesmo. Empatia, amor, carinho, proximidade. Às vezes ouço tantas coisas e o presidente fica indiferente. Como é que, por exemplo, como é que eu posso aceitar que haja uma greve geral na função pública e o líder máximo do executivo não tem um pronunciamento de solidariedade com aquelas pessoas que muitas delas na função pública votaram na sua pessoa, acredito eu. Sim, mas o Presidente aproveitou a reunião do MPLA, do Comitê do MPLA, para anunciar algumas melhorias, ainda que pontuais, na questão salarial de alguns segmentos da função pública. Isto não representa nada aos seus olhos? Não basta o meu pai me dizer: está aí, come lá, está isso que eu te dei, agora come. E então, às vezes é isso. Às vezes não é me darem um prato de comida, às vezes é como me entregam um prato de comida. Por meio que não me entregam um prato de comida e como querem dizer que vou ter comida, é também uma forma muito ofensiva e dolorosa. Então, não se está a liderar com as pessoas. E é por isso que eu trago esse livro para poderes ler. Eu gostava, se eu pudesse imprimir muitos livros, eu oferecia o livro do mais velho Wanyanga Chito, o ministro. Como é liderar com as pessoas? Como é que deve ser isso? Bem, liderar com as pessoas é isso mesmo. Nós temos necessidade, por exemplo, de haver uma participação das comunidades nos desafios da nação. E liderar com as pessoas não é as ordens de descer do topo para baixo, é encontrar um meio termo com as dificuldades das pessoas para resolvermos os problemas das pessoas. Quantos milhões de angolanos, todos os angolanos com quem eu converso, todos eles falam, por exemplo, da necessidade imperiosa de termos autarquias. Mas não se quer. O que eu entendo, espero que nos próximos dias, porque eu sei que agora aquele problema entre as diferentes propostas... Há uma proposta de lei já em debate na Assembleia Nacional, há uma proposta alternativa da UNITA em consulta popular, portanto, pelo menos do ponto de vista legislativo, sim, alguma coisa está a acontecer em prol das autarquias. Eu acho que se houvesse efetivamente vontade política, porque é a única coisa... Eu fiz vários debates. Eu não sei se os órgãos públicos de comunicação social, não sei se eles terão feito tantos debates sobre as autarquias como fiz eu na RTP África, aqui em Portugal. Eu não sei e quando falo liderar com as pessoas, qual é a harmonia, a relação entre as diferentes forças políticas? Como é que você quer, quando eu falo, muita gente não está representada nas nossas instituições. Milhões de angolanos votaram na oposição e o líder da oposição nunca deu uma entrevista no órgão público de comunicação social, é indireto. Como é que, por exemplo, há um problema em que diferentes gestores públicos angolanos estão a ser investigados aqui e ali e eles não são ouvidos na Assembleia Nacional? Como é que os tribunais não chamam essas pessoas para prestar esclarecimento? Como é que
eu acho que falta um pouco de moral nas nossas lideranças. É preciso isso tudo. Eu sou jovem, Zé Neto. Eu tenho em ti, posso tratá-lo por tu meu cota com muito respeito, admiração. Há coisas que eu não quero ver serem feitas por Zé Neto. Zé Neto não pode defraudar. Eu quando vou dar aqui um exemplo, quando eu ouvi que saíste da TPA, eu fiquei feliz, porque eu entendi que o Cota não se quis vergar aquilo tudo, mas pronto, é a vida. Todos nós temos um preço, mas cada um tem o seu valor. E os valores de um líder devem ser perenes. Porque quando as pessoas, quando elas assumem que irão cumprir a legislação do país no exercício profissional, no exercício público, depois de tudo a ficar, mas como é que foi possível fazer isso? Os angolanos estão muito tristes, os angolanos estão mesmo desesperados. O angolano não merece esse tratamento. Eu ouvir assim, Vítor Hugo Mendes, estou a olhar para Moçambique. Finalmente foi eleito candidato à sucessão do presidente Filipe Nyusi, que é o candidato ao presidente da Frelimo e, consequentemente, candidato à presidência da República. Sim. Depois de muita polémica no país irmão que é Moçambique. Em Angola, só teremos eleições em 2017, por isso... 27. E 27, sim, haverá tempo. Mas Moçambique, eu ouço alguns intelectuais moçambicanos, como Manuel Matola, Elísio Macabo, e parece aí um paralelismo. O que é que se passa com os movimentos de libertação nacional que se mantêm até hoje como partidos no poder nos nossos países, Angola, Moçambique, África do Sul, Namíbia e outros? Qual é o mal que esses movimentos ou os partidos transportam que nos levam a esse tipo de questionamentos intermináveis? Eu acho que, por um lado e até certo momento, faltou a experiência. Mas depois, o que eu sinto e vejo, ganância, prepotência, arrogância, um abuso visceral com o poder e tudo mais. E estas situações todas levaram-nos a um ponto difícil. Eu acho que Moçambique e Angola, eu trabalho muito com Moçambique, como deves calcular, trabalho com os 5 países. Às vezes é difícil acompanhar tudo de Angola, mas tenho que estar atento a Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, e hoje consigo mudar os chips de um para o outro rapidamente. A única diferença de Angola e Moçambique é só que um conduz à direita e outro conduz à esquerda. Praticamente é igual a forma de ser, estar e pensar. Ainda assim, Moçambique está melhor em muitos aspectos. Por exemplo? Do ponto de vista da participação da sociedade civil nos desafios do país, de certo modo, há uma diversidade ainda da comunicação social, há a presença da imprensa privada. Eu não sei se é o efeito África do Sul aí perto, o efeito dos países anglófonos aí na zona limítrofe, não sei se será isso, mas pronto. Eu acho que Moçambique ainda está bem. Agora, eu espero, sinceramente, que no próximo congresso do MPLA, João Lourenço não esteja sozinho. Se João Lourenço não estiver sozinho... que quer dizer, sozinho na concorrência à sua própria sucessão? Eu não acredito. Um partido com a força que tem o MPLA, porque essa coisa de não... o partido entende que o João Lourenço, isso aquilo, é isso e aquilo. Não, endeusar a figura, não estamos nesse tempo. Mas sabe que o grande ponto de interrogação em Angola nem é este, se João Lourenço poderá ser ou não ser candidato à presidência do MPLA sozinho ou com outros concorrentes. A grande questão tem a ver com o hipotético terceiro mandato. Vocês estão cá fora, o Vítor em particular, qual é a sua visão sobre esta questão? Não, eu tenho certeza absoluta de uma coisa. Se o presidente João Lourenço ousar, por exemplo, a política angolana do MPLA, criar 1500 formas, primeiro tem que se mudar a Constituição. E para mudar tem que arranjar formas de convencer algumas pessoas da oposição para votarem e depois terem um mínimo de votos que é para se fazer a alteração. Pode haver alteração da Constituição. Se for o presidente João Lourenço a concorrer, eu tenho quase certeza absoluta, haverá uma convulsão social daquela que não aconteceu em 2022, que era quase, e eu rezei para que não acontecesse. Eu acho que haverá banho de sangue em Angola. Não será uma visão demasiado catastrofista? Não, às vezes é preciso trazermos essa visão catastrofista, se assim podemos dizer. Eu acho
que o Presidente pode ter cometido, como qualquer um de nós comete. Mas também consola-nos o facto de o Presidente, Presidente João Lourenço, nunca ter dito que quer um terceiro mandato. São alguns apoiantes mas assim, que hipoteticamente levantam esta hipótese. O Presidente João Lourenço disse várias vezes, antes de 2017, na campanha, já depois da campanha, não consigo precisar, mas disse várias vezes que não mudaria a Constituição. E a Constituição foi alterada em 2022. Em 21, no Congresso de 2021. Por conveniência. Disse. O Presidente, no entanto, disse muitas, mas muitas mais vezes, disse-o, por exemplo, agora em 2022, na campanha também, que faria eleições autárquicas. Eu espero que ele faça primeiro as eleições autárquicas e depois pensemos na alteração da Constituição. Mas eu não estou a dizer que não se possa fazer a alteração da Constituição. É preciso que esta alteração da Constituição se olhe para o futuro e não para uma conveniência, porque aquilo que te é conveniente agora pode ser inconveniente mais tarde. Mas é preciso ter em conta que a própria oposição, a UNITA, também advoga uma revisão constitucional. Esta é a melhor via e a melhor forma, que haja a alteração da Constituição mediante um profundo e aberto diálogo social e político, obviamente, mas que eu não quero que o Presidente tente para um terceiro mandato. Eu, Vítor Gomes, não quero mesmo. Fez o que fez, bem ou mal, lançou as pontes para o futuro. Há coisas boas que ele terá feito certamente e que, quase de certeza, a longo prazo teremos os resultados, certo? Posso dar o exemplo do caminho de Ferro de Benguela, a ligação com a zona da Zâmbia e tudo mais. Isso pode ser um investimento de longo prazo. O corredor do Lubito. O corredor do Lubito. Inauguramos agora o aeroporto. Portanto, os resultados não são para já. Há muita coisa que ele terá feito que vamos ter resultados mais tarde. Mas eu acho, e eu quero, e eu espero que o Presidente não ouse falar num terceiro mandato. Podem os políticos, sim, discutirem e fazermos uma alteração da Constituição e que no dia da votação no Parlamento seja 100%, não haja nenhuma abstenção. Não há constituições perfeitas, mas eu acredito, havendo vontade política e diálogo aberto e os melhores consensos, pensando no futuro da Angola, não na conveniência de A ou de B, eu acho que os angolanos poderão estar todos representados. E aí sim a alteração da Constituição, faz essa revisão, altera-se e lança-se o país para o futuro. Eu acho que isso está bom. Mas antes de chegarmos à Constituição, espero duas coisas. Que se faça as autarquias, obrigado, e que no Congresso do MPLA de 2026, se não estou em erro, eu espero, pelo menos, temos a democracia que temos, o MPLA é um partido que se diz e advoga sempre que é democrata, eu espero que este exemplo, que no mínimo sejam 5 concorrentes e que estes concorrentes, em tempo de democracia, vão à TPA, todos eles juntos, fazer um debate público. E eu espero que em 2027, seja quem for o candidato do MPLA, aceite um debate, seja com quem for o candidato da UNITA, do Partido Humanista, da Casa CE, que haja, isso é que é democracia. Porque quando as pessoas atacam o Vítor Hugo Mendes da forma que atacam, não olhem, não se riam dos ataques ao Vítor Hugo Mendes. Pode ser um sinal. E esse sinal um dia pode virar com quem defrauda a expectativa do povo. Porque o debate, os ataques ao Vítor Hugo Mendes, quer dizer, foi uma forma de muita gente que eu gosto, que eu tenho respeito. Porque se te calas perante a injustiça, não reclames quando a justiça te faltar. Ora, ou você está comigo ou está contra mim. Como é que encara essa situação concreta? Se bate palmas, está vendido ou foi comprado. Se não bate palmas, está com a oposição. E o Vítor Hugo Mendes, neste momento, está a ser vítima dessa visão polarizada que tem sido a realidade angolana. Para alguns setores, para alguns segmentos, era importante que houvesse isso e promovem isso. Só que isso não é um bom sinal. O Vítor Hugo Mendes não é um servidor público. Eu sou um jornalista e estou hoje vinculado a uma cadeia de televisão internacional. É apenas um cidadão? Eu sou apenas um cidadão. Mas é como eu digo, não se riam dos ataques ao Vítor Hugo Mendes. Olhem para isso
como algo pode acontecer a alguém, ou a alguns, ou a um sistema que está a provocar isso mesmo. Porque nós estamos perante uma polarização brutal que é contraproducente para o partido que nos governa. É isso. E se aparecer um líder cívico ou um líder político de um partido qualquer radical, quer dizer, que é um tipo translocado, ele pode conduzir o país numa situação descontrolável, porque o povo já sabe, é como diz aqui uma cantora capicua, eles têm medo que o povo descubra que eles têm medo do povo, mas o povo já sabe disso. Mas o povo já deu bastas mostras de serenidade. E em 2022, quando se pensava que o povo, os jovens sobretudo, iriam sair à rua, isso não aconteceu, e a serenidade e a estabilidade manteve-se. Deixa eu explicar. Eu fui também aí condenado, porque eu fiz um vídeo no Facebook e está lá, a dizer que se eu estivesse em Angola, perante aquele cenário, eu não iria para a rua, porque era quase que evidente que aquilo iria dar para o torto. E mais, foi prudente e inteligente o posicionamento do partido da Adalberto da Costa Júnior, porque se o Adalberto da Costa Júnior tivesse dito o seguinte, eu abro o peito, dou o meu peito ao manifesto, quem quiser vem comigo, eu tenho certeza absoluta, não haveria polícias nenhuns, não haveria elementos da segurança nenhum que travariam a raiva do povo. Não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos. Nós podemos, não é por aí. Não é isso que deve acontecer. Eu acho que todos nós já sofremos o suficiente, temos a experiência mais do que suficiente de que violência não pode ser jamais promovida. É preciso dialogar. Eu, Vítor Hugo Mendes, espero que nos próximos dias haja um encontro entre Adalberto Costa Júnior e o Presidente da República e que este encontro mereça logo a seguir uma conferência de imprensa entre os dois presidentes, juntos apontando direções para o país. Diferentes visões, mas irmãos, são irmãos. José Eduardo Agostinho Neto e Jonas Savimbi e Odin Roberto, num dado momento das suas vidas, deram-se as mãos. Conversaram, mas deu tudo para o torto e temos o país que temos. Então temos agora a oportunidade de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. E eu acho que o que precisa ser feito agora, Cota Neto, é que esses dois... Eu lanço um desafio ao Presidente da República e também a Adalberto, que se juntem, conversem e que daqui a 30 dias ou 40 dias ou antes disso, a Adalberto possa ter entrevista em direto na televisão pública de Angola, porque aí estaremos a falar de democracia. Se queremos dar exemplo, esse é o caminho. Este é o caminho. Vítor Hugo Mendes, jornalista angolano ao serviço da RTP, antigo profissional da Rádio Nacional de Angola e da Televisão Pública de Angola, um colega, um cidadão que não passa despercebido, mesmo estando fora do país há mais de 5 anos. Muito obrigado e vamos querer ter o Vítor connosco muito brevemente. Muito obrigado mesmo. Se for para o Malange para ver a minha mãe, eu vou rápido, mesmo amanhã. Olha, mamãe, um abraço bem grande à minha mamãe Malange. Eu mando um abraço a todos os jornalistas, sou sempre solidário com os jornalistas, com o povo angolano, o meu povo, os meus irmãos, a juventude sobretudo. Muita gente entenderam mal, mas o meu amor continua, o meu respeito, e acreditem, meus irmãos, farei sempre tudo o que estiver ao meu alcance para defender os injustiçados e abraçar também os poderosos, porque não podemos estar de mãos afastadas, é preciso estendermos as mãos uns aos outros.